Obesidade infantil. A culpa não é dos pais. Hoje eu gostaria de abordar um tema que afeta milhões de crianças ao redor do mundo e carrega consigo um peso. Não só o peso físico, mas o peso social e econômico. Estou falando da obesidade infantil, que no Brasil acomete 3 em cada 10 crianças de 5 a 9 anos e 2 adolescentes em cada 10 adolescentes. Já entre adultos, 60% da população brasileira apresenta excesso de peso. As projeções é de que em 20 anos, de acordo com o estudo da Fiocruz, 75% dos brasileiros estarão com excesso de peso. Sim, é assustador. E a culpa não é dos pais. É a pergunta que eu quero fazer. E a resposta é surpreendente. Não, não é culpa dos pais. Para isso, nós vamos explorar juntos 7 motivos do porquê nós precisamos superar essa falácia. E os fatores são: primeiro, a publicidade de alimentos; a segunda, a informação; terceiro, acesso físico aos alimentos; quarto, acesso financeiro; quinto, ambiente escolar; sexto, uso de telas e comportamento sedentário; e sétimo, pressões da vida moderna e rotina das famílias. A obesidade não é uma questão individual. Todas, todos temos um papel muito importante e temos responsabilidades. A família, a comunidade, o governo, os profissionais e empresas. Todos. Para conversar com isso, nós vamos explorar esses 7 motivos, mas também nós vamos explorar esses 7 motivos pensando na Fernanda. A Fernanda é uma menina de 9 anos que mora em São Paulo, na periferia de São Paulo, e os pais trabalham o dia todo. Ela estuda de manhã e de tarde ela fica na casa dos avós. Vamos conversar também sobre essa família. Então, o primeiro motivo é a publicidade de alimentos. Então, nós vamos sair, né? Que é um tema que vai além das 4 paredes de casa. No período em que a Fernanda, de 9 anos, não está em casa, ela fica na casa da avó e ela passa um tempo assistindo televisão. Então, diariamente, ela, a Fernanda, assim como muitas crianças no Brasil, vêm dezenas de propagandas de fast foods, bebidas açucaradas e lanches ultraprocessados. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles vêm embalados com personagens, cores, que são pensados diretamente, especificamente para atrair as crianças. Então, a publicidade de alimentos, ela está presente em todos os meios de comunicação e ela exerce grande influência nos hábitos e comportamentos de todos, incluindo as crianças. As estratégias usadas para promover esses produtos muitas vezes são desleais, porque elas dialogam diretamente com a criança. Investem em brindes, recompensas, e, e ela está onipresente, ela está em todo lugar. Então, vamos ser honestos. Competir contra essa máquina é uma batalha desigual para qualquer pai e qualquer mãe. Então, a publicidade, ela pode ser considerada abusiva, que é toda publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança. Já a enganosa é aquela que contém uma informação inteira ou parcialmente falsa, capaz de induzir o consumidor ao erro. Por exemplo, um picolé que tem no seu rótulo falando que é um picolé de fruta, mas o picolé não é de fruta, tá? Então, a publicidade exerce um papel contrário, né, à alimentação adequada e saudável, porque ela estimula o consumo de alimentos não saudáveis. Tem uma pesquisa de 2020 da Universidade Federal de Minas Gerais que mostrou que 9 em cada 10 comerciais de alimentos que passam na televisão, 9 são de alimentos ultraprocessados. E os principais são refrigerantes, bebidas alcoólicas e lanches ultraprocessados. Então, nós não podemos permitir que as empresas falem diretamente com as crianças, promovendo seus produtos. É importante denunciar. O Supremo Tribunal Federal, ele julga como abusiva todos os casos que já chegaram até ele. Então, existe uma série de normas e legislações que apoiam
e denúncias precisam ser feitas. Além disso, tem uma série de projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, que versam sobre isso, que precisam ser aprovados para que nós possamos proteger as crianças da publicidade abusiva e enganosa direcionada a esse público. Muitos países proíbem qualquer tipo de propaganda direcionada às crianças. Uma série de países já avançaram nesse sentido. É muito importante que nós também possamos avançar nesse sentido e proteger as crianças. O segundo é a informação. A informação, hoje ela está em toda parte. E a mãe da Fernanda, de 9 anos, participa de uma série de grupos e ela recebe com frequência mensagens sobre alimentação. E ontem ela recebeu uma mensagem que lista produtos que economizam o tempo de preparo, um tempo que ela já não tem. E essas informações que estão em todas as partes nem sempre são confiáveis. A fonte segura de informação é o Guia Alimentar da População Brasileira, que foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2014, do qual eu tive a honra de fazer parte da equipe técnica que elaborou. E o Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que eu também tive a honra de fazer a coordenação técnica da sua elaboração. Ambos os guias, eles foram elaborados sem conflito de interesse, com total transparência, baseados na ciência, uma ciência muito rigorosa, considerando a nossa cultura e as nossas necessidades enquanto alimento, com o objetivo de promover a saúde das pessoas e a saúde também do planeta. Então, as informações que estão nos guias alimentares, difundida pelos profissionais, pelos professores, pela grande mídia, são as informações confiáveis, quando os guias são a fonte. Então, nós precisamos difundir informações reais e verdadeiras. Os guias alimentares, né, eles recomendam que alimentos ultraprocessados não devem ser oferecidos para as crianças menores de 2 anos e a população como um todo deve evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Mas o que são alimentos ultraprocessados? Alimentos ultraprocessados são aquelas formulações industriais que têm pouca ou quase não tem alimento de verdade lá dentro. Quando eu olho para a lista de ingredientes, eu não reconheço a maioria daqueles ingredientes que estão lá. Já os alimentos processados são alimentos que possuem alimento na sua composição, possuem alimentos in natura e minimamente processados na sua composição e são adicionados de sal, gordura e açúcar. Os alimentos processados, eles podem fazer parte da nossa alimentação, desde que acompanhados, na sua grande maioria do nosso prato, por alimentos in natura e minimamente processados. Já os alimentos in natura e minimamente processados são aqueles que vêm diretamente da natureza. O arroz, o feijão, a carne, a batata, os legumes, castanhas, leites, carnes, peixes, ovos. E a recomendação é que a base da nossa alimentação seja baseada em alimentos in natura e minimamente processados. A gente deve consumir os alimentos processados em quantidades moderadas, porque eles são adicionados de sal, gordura e açúcar. E exemplos de alimentos processados são a carne adicionada de sal, os pães quando feitos de farinha, fermento e sal, as frutas enlatadas quando adicionadas de açúcar, os legumes em conserva quando adicionados de sal. E os queijos, quando feitos de leite, coalho e sal. Além desse grupo, tem os ingredientes culinários. Por quê? Se nós queremos que a população consuma alimentos de verdade, para preparar o arroz, o feijão, a carne, a gente precisa de óleo, de sal, né? Para fazer um bolo caseiro, eu preciso de açúcar. Só que, claro, eles vêm atrelados a uma mensagem, né? De utilizá-los com moderação. Então, essa é a informação adequada. Outra ação importante que nos apoia na identificação de produtos ultraprocessados é a rotulagem. Além da lista de ingredientes que eu já mencionei, está vigente no Brasil uma norma da nossa Anvisa que determina que os produtos tenham alertas. A maioria desses produtos são produtos ultraprocessados e fica mais fácil de visualizar. É aquela lupa que a gente encontra na frente do rótulo, que mostra quando aquele produto é alto em gordura, sal ou açúcar. Então, essa é uma informação importante e uma medida que apoia, né, escolhas mais saudáveis. Assim como disponibilizar as informações é uma medida em que a gente consegue ampliar a autonomia na escolha dos indivíduos. O terceiro motivo que eu quero abordar, que ajuda a entender por que a obesidade infantil não é culpa dos pais,
é o acesso físico aos alimentos. Bom, existem regiões conhecidas como desertos alimentares, ou seja, são pessoas que vivem em locais onde não é possível acessar de forma próxima às suas casas alimentos saudáveis. E existem os pântanos alimentares, que são aqueles locais onde as pessoas residem e ao sair de casa para fazer compra ou no seu caminho, ela só encontra alimentos ultraprocessados ou estabelecimentos que vendem majoritariamente alimentos ultraprocessados. Então, por mais que as pessoas queiram colocar em prática as recomendações dos guias alimentares, o acesso físico acaba sendo uma barreira. Imagina a Fernanda, de 7 anos, né? Ela mora num deserto alimentar. E os mercadinhos próximos da casa dela, vendem alimentos ultraprocessados de forma muito fácil e muito acessível. E a feira mais próxima da casa da família da Fernanda fica a 10 quilômetros. E na cidade onde ela mora, a tarifa não é zero. E essa família precisaria dispor de um recurso para custear esse transporte público para se deslocar até a feira. Então, os desertos alimentares acabam impedindo, né, que as pessoas consigam colocar em prática essas recomendações. Um estudo publicado em 2024 mostrou que 77 milhões de brasileiros vivem em 91 cidades acima de 300 mil habitantes, e desses 77 milhões de brasileiros, 25 milhões desses brasileiros vivem em desertos alimentares e 14 milhões de brasileiros vivem em pântanos alimentares. Então, muitas vezes, não é que as pessoas não querem comer melhor, é que a infraestrutura da região simplesmente não permite. Então, será mesmo que a família da Fernanda é responsável por não conseguir ter em casa todos os dias frutas, verduras e legumes frescos? O quarto motivo é o acesso financeiro aos alimentos. É um fator que também impacta muito, né, na disponibilidade desses alimentos. Imagine que a família da Fernanda mora num deserto alimentar, que também é um pântano, e consegue ir na feira só uma vez por mês. Além disso, a renda da família é quase toda destinada para gastos fixos. Então, a ideia de que os pais simplesmente podem escolher e colocar no prato dos filhos ignora o fato de que muitas vezes o problema não é uma escolha, mas também uma questão de disponibilidade física e financeira. Então, tem estudos no Brasil, também da Universidade Federal de Minas Gerais, mostrando que hoje no Brasil você ter uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados ainda é mais barata do que ter uma alimentação apenas baseada em alimentos ultraprocessados. Isso são dados, né, do inquérito de 2018 e 2019 durante a pandemia. Mas a projeção nesse mesmo estudo é que agora, nos próximos anos, ocorra uma inversão no Brasil, em que os alimentos ultraprocessados, ter uma alimentação toda baseada em ultraprocessados, é mais barata do que comer alimentos in natura. Então, os alimentos ultraprocessados, eles estão ficando cada vez mais baratos em comparação aos alimentos in natura e minimamente processados. Hoje, né, essa inversão já aconteceu na maioria dos países do mundo, ter uma alimentação baseada em ultraprocessados é mais barato. Isso vai impactar no que todos nós consumimos. Por quê? Porque, felizmente, hoje no Brasil, aproximadamente 50% das calorias que a gente ingere, os brasileiros adultos, vem de alimentos in natura e minimamente processados. Isso não acontece na maioria dos países. Então, a gente ainda tem uma chance. Só que isso vem diminuindo ao longo dos anos e a participação de ultraprocessados vem aumentando. À medida que os ultraprocessados se tornam mais baratos, é muito provável que esse percentual vai aumentando a cada dia. Então, o preço é sim um determinante, né, do que a família da Fernanda e a família de muitas crianças brasileiras conseguem colocar no prato. O quinto ponto é o ambiente alimentar. A escola da Fernanda é pública e não tem cantina. Mas ao sair da escola, tem muitos vendedores ambulantes e ela adora ir com os amiguinhos comprar doces.
Então, segundo as pesquisas que a gente tem no Brasil, a maioria das crianças frequentam escolas com cantinas, principalmente as escolas privadas. A grande maioria das escolas tem cantinas e as crianças ficam expostas a alimentos ultraprocessados. Então, tem uma série de estudos que mostram no Brasil, a partir de inquéritos nacionais, tanto para as crianças quanto para adolescentes, mostrando que quando a criança está exposta a uma escola, né, que tem cantina, o percentual de crianças que adquirem esses alimentos é muito mais elevado. Então, elas estão expostas a isso. E também tem estudos mostrando que o IMC das crianças que residem em cidades em que existe uma lei que protege, que proíbe a comercialização de ultraprocessados nas escolas, é menor do que MC, né, que é o índice de massa corpórea, a forma como a gente consegue avaliar o excesso de peso, do que crianças que residem em cidades em que a comercialização de ultraprocessados é permitido. Então, o ambiente onde as crianças estão inseridas acaba influenciando as suas escolhas. Então, uma criança que está num ambiente em que só oferta alimentos saudáveis é um ambiente que vai apoiar que essas escolhas aconteçam. Diferentemente de uma criança que tem acesso também no ambiente escolar aos alimentos ultraprocessados. Então, em 2023, tem um decreto nacional brasileiro recomendando que estados e municípios avancem em legislações para proibir alimentos ultraprocessados na escola. É uma medida efetiva, é uma medida custo-efetiva que protege as crianças tanto da publicidade, né, para que não tenha publicidade de alimentos dentro das escolas, mas que também esses alimentos não sejam comercializados, para aumentar a chance de fato a criança colocar em prática as recomendações. O sexto ponto é o uso de telas e comportamento sedentário. Então, a Fernanda fica na casa da avó, só que é uma área que é muito movimentada e não é segura para brincar na rua. Então, ela precisa e ela gasta grande parte do tempo no celular ou na televisão. Então, o que dizer desse estilo, né? As crianças hoje não conseguem mais brincar. Os celulares fazem cada vez mais parte disso, né? Existe uma explosão de tecnologia. E não se trata de que os pais estão sendo negligentes, né? Mas é um mundo onde o entretenimento digital se tornou dominante. E as opções de lazer ativa têm sido substituídas por tablets, por videogames, por redes sociais. Muitas vezes, né, pelas pressões da vida moderna, que é o nosso sétimo ponto, que fazem com que os pais tenham cada vez menos tempo e é menos seguro para essas crianças brincarem ao ar livre. Então, é preciso avançar, né, numa série de medidas para que as crianças tenham, né, espaços para brincar. O Guia Brasileiro de Atividade Física não recomenda que crianças menores de 1 ano sejam expostas a dispositivos eletrônicos e que crianças de 1 a 5 anos podem utilizar até no máximo 1 hora. Já para crianças de 6 a 17 anos, esse mesmo guia fala que é importante limitar o tempo de permanência das crianças a, no máximo, 2 horas por dia. Então, o tempo, né, de tela e o comportamento sedentário acaba impactando no excesso da obesidade infantil, mas isso também não é culpa dos pais. Nós precisamos de uma cidade que apoie as famílias, né, no lazer ativo, para que as crianças possam brincar ao ar livre. E a gente também precisa de uma cidade que invista em mobilidade urbana, por exemplo. Por quê? É o sétimo ponto, que são as pressões sociais e vida econômica. A grande maioria das famílias, e não é diferente com a família da Fernanda, leva muito tempo se deslocando da casa para o trabalho. Imagine, a mãe da Fernanda leva 2 horas para chegar no seu trabalho e depois ela leva mais 2 horas para voltar para casa. Então, durante a semana, ela não consegue dispor de tempo para brincar com a Fernanda ao ar livre. E ela chega em casa muito cansada. Então, a mobilidade urbana, ou seja, o ambiente onde todos nós estamos inseridos, acaba impactando não só, né, no nosso tempo para lazer, para atividade física, mas também para exercer habilidades culinárias, para cozinhar, para ter tempo de preparar alimentos saudáveis. Então, para finalizar, eu queria fazer um chamado
para uma responsabilidade coletiva. Precisamos entender que a obesidade infantil é um problema coletivo e a gente só vai resolver se a gente tiver ambientes, se a gente tiver cidades, se a gente tiver um estado, se a gente tiver um país em que invista em ambientes desde mobilidade urbana, produção de alimentos saudáveis, abastecimento para que esses alimentos estejam próximos das casas das pessoas, e que a informação seja uma informação correta. Então, os pais, eles não são vilões da história. O problema, ele é sistêmico. Então, todos nós, governo, escolas, empresas, comunidades, precisamos nos unir e proteger as crianças da exposição precoce aos alimentos ultraprocessados e ter uma série de ações que apoiem as famílias no sentido de garantir alimentos cada vez mais saudáveis. Obrigada.